Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos de volta aqui para mais uma edição do podcast Tag Fato, trazendo as atualizações de mercado, né? O que a gente tem visto, trazendo alguns comentários importantes aí, o que tem batido mais no mercado do boi, o que vale a pena ficar de olho ou não. E bem, acho que já para começar aqui, não tem como eu não falar disso, porque a gente bate mais um recorde e agora histórico, não é um recorde mensal como a gente vinha observando aí nos meses de janeiro, fevereiro, março. Agora a gente tem um recorde histórico para as exportações brasileiras de carne bovina. Não fechou o mês, a gente não tem o dado consolidado, mas eu já adianto para vocês que com o resultado da quarta semana de abril de 2024, né, a semana que compreende, se eu não me engano, até o dia 26 de maio ou 26 de abril, a gente já consolida o melhor resultado para exportação de carne bovina do Brasil da história. O último resultado, né, a última vez que a gente tinha batido um recorde de exportação no Brasil foi lá no mês de dezembro de 2023, com 208,44 mil toneladas, sendo que a China levou 116 mil toneladas, né, 55% do total. Nesse mês de abril, a gente já fechou a quarta semana, restando ainda mais esses 2 dias, né, o dia 29 de abril e o dia 30 de abril, como dias para a gente continuar a exportar. A gente já fechou até a quarta semana de abril, até o dia 26, 203,84 mil toneladas, ou seja, 5 mil toneladas a menos do que o dezembro 23, com 2 dias a mais para exportar. Então, provavelmente, e isso considerando que o ritmo vai diminuir durante esses 2 dias, a gente bate um recorde de exportação em abril de 2024. Isso chama muita atenção porque mostra como a gente está se aproveitando, digamos assim, dos preços mais baixos, né? A indústria está se aproveitando dos preços menores, o mercado internacional está se aproveitando dos preços menores no Brasil, do boi gordo, da carne. Só para trazer um relato, né? O preço médio da carne bovina exportada pelo Brasil está ali em 4.530, que é um preço, se eu não me engano, quase 30% menor do que a gente bateu lá em 2022, 33% menor. A gente lá em junho de 2022 chegou a vender a mesma carne por US$ 6.800, a gente vende a mesma carne hoje por US$ 4.500. Então a gente está bem mais barato do que estava 2 anos atrás. O mundo se aproveita disso, então compra mais carne e, consequentemente, a gente bate um recorde de exportação. Então é um fenômeno que chama a atenção. A gente tem recorrentemente batido recordes de exportação. A gente, aqui na Grifato, já esperava um crescimento da exportação esse ano, mas os números estão vindo bem mais fortes do que o esperado, tá? Então, abril, que normalmente não é um mês que se bate recorde, o primeiro semestre do ano costuma ser um semestre um pouco mais tímido, com um volume exportado comparado ao segundo semestre menor. Então, a gente já começa o primeiro semestre muito pujante, com muita carne sendo enviada. Obviamente que não, os preços não são os melhores, a gente consegue colocar muita carne no mercado, mas com preços baixos. Mas o que chama atenção é que a gente já vai fechar aí o primeiro quadrimestre, né, de 2024 com mais de 740 mil toneladas exportadas pelo Brasil, com um potencial para chegar a 750 mil toneladas e superar o antigo recorde que foi lá em 2022, nesse primeiro quadrimestre, em mais de 20%. Ou seja, acho que a mensagem que fica, a gente já vem relatando isso mês após mês, mas é que, de fato, a gente está exportando muita carne bovina e isso é um dos grandes agregadores, digamos assim, para que a gente não tenha que lidar com uma oferta muito grande dentro do Brasil, né? Obviamente, o consumo per capita no Brasil cresce em 2024 também, mas não cresce uma proporção tão grande porque a gente tem exportado muito para fora. E não só China, tá? Acho que quando a gente olha aí os grandes parceiros comerciais do Brasil em 2024, a gente vê crescimento de países que não eram tão grandes assim nas nossas compras, né? Se eu coloco na conta que a Argélia se tornou um país comprador de carne bovina brasileira muito intenso durante esse ano de 2024. Já era lá atrás, mas nesse primeiro quadrimestre assim, tem comprado muita carne. Em relação ao ano passado, não comprou nada, e esse ano já foi 12 mil toneladas. Se você coloca nessa conta Emirados Árabes Unidos, e aí a gente fala muito sobre aquela questão do Irã ali, né? Que o Irã tem uma dificuldade muito grande hoje em gerar seguro para os seus navios. Então, o que é feito é enviada a carne para Emirados Árabes Unidos, e ali ela é destinada pela proximidade, né, geográfica com o Irã, você consegue destinar essa carne para o Irã de uma maneira mais fácil. Então, o que a gente tem percebido é isso, é um salto muito grande dos Emirados Árabes Unidos, que provavelmente está atrelado a essa compra do Irã mais forte de carne bovina, né? Até porque oficialmente o Irã não aparece nas nossas contas. Além disso, eu acho que é importante trazer um relato aqui, e aí a Laurinha já vai poder colaborar comigo de maneira geral,
trazendo sobre o mercado físico, trazendo sobre o que está acontecendo no mercado de reposição também, relação de troca, enfim, todos os termos. Um fato que tem me chamado a atenção, a gente já tem batido nessa tecla há um tempinho aí, é como tem se comportado o bezerro, principalmente em relação ao boi gordo. Desde o começo do ano, né, só para trazer o relato, de janeiro 24 contra abril 24, que a gente fecha hoje, dia 30 do 4, o preço do boi gordo caiu em torno aí de 8%, tá? E aí a gente, para ser mais exato, 7,65% na média São CPEA São Paulo. O mesmo indicador, só que aí é o bezerro CPEA, que no caso é Mato Grosso do Sul, se a gente pega de janeiro 24 para abril de 2024, o preço do bezerro basicamente ficou estagnado, não saiu do lugar, uma diferença de 0,01 em relação à parcial de abril. Ou seja, a gente tem um boi gordo caindo 8% e um bezerro estagnado. A relação de troca, o ágio, durante esse período, subiu bastante. Ele sai de um patamar lá em janeiro de 29% para bater agora em abril 39%. Então, tem chamado a atenção esse comportamento mais firme do bezerro. E o bezerro não sai do lugar de preço desde agosto de 2023. Já são 9 meses consecutivos em que o bezerro fica entre R$ 2.000 e R$ 2.100, pelo menos no indicador CPE-MS. Um ponto interessante que a Laura trouxe, e aí um comentário que a gente vai entrar aqui mais profundamente, desde o dia de meados ali de março, quando ele atingiu sua mínima, até agora, né, 29 de abril, o preço do bezerro, ele teve uma valorização aí, pelo menos oficialmente no indicador CPEA, de 50 centavos mais ou menos o quilo, 40, 50 centavos mais ou menos o quilo. Em algumas localidades, essa alta chega até um real por quilo. E é o que a Laura acho que trouxe aqui mais cedo para a gente estava comentando anteriormente. E eu vou pedir para que você, Laura, traga um relato aí do que você tem visto também nesse mercado de reposição. E depois a gente entra um pouquinho dentro do mercado do boi gordo. Vamos lá? Fechado, Iago. Obrigada mais uma vez aí a todos que estão nos ouvindo. E a gente já, acho que até comentou um pouquinho na última semana sobre essa valorização do bezerro. E o que nos parece é que isso tem se consolidado aí nos últimos dias, né? Até o próprio CPEA demonstrou uma valorização na última semana do preço do bezerro na casa de 2%. Então, a gente vê um mercado, de certa forma, aquecido por principalmente uma oferta menor, né? Então, a oferta mais restrita que a gente tem observado já no último mês, assim, dessa categoria de animais, vejo que tem feito esse poder aí de valorização. Mas eu ainda acredito que quando chegar a safra do boi, quando faltar pasto, quando chegar a época realmente de desmama e tudo, a gente vai observar um recuo dos preços atuais. Posso estar errada, inclusive, até em conversa com o meu pai, com algumas outras pessoas que trabalham com pecuária também, eu vejo que tem muita gente já acreditando que o ciclo está virando para bezerro, que esse processo de valorização agora ele vai ser só crescente, né? Então, eu acredito ainda que vai voltar um pouquinho. Não acredito que nós vamos voltar aos preços mínimos que nós vimos lá em agosto do ano passado, quando atingiu a mínima e tudo. Mas essa valorização de R$ 1 que eu tenho observado em grande parte das praças aí, então vi relato disso em Minas, Goiás, Mato Grosso, Tocantins, Pará, foram estados que eu conversei e eu vi essa valorização. Rondônia não passou por essa alta, acho que estão com um texto lá de preços um pouco mais baixos, que tem travado essa valorização do bezerro também, mas no geral eu tenho visto um cenário aí de uma alta média de R$ 1, que se consolidou na última semana principalmente. Mas eu ainda acredito que quando a gente chegar a esse período aí de oferta um pouco mais abundante, isso aconteceria agora a partir de maio, a gente conseguiria ver um recuo na casa de uns 50 centavos. Então, retornar um pouquinho desse ganho que nós tivemos recentemente. E aí, até trazendo já um pouco dessa visão de safra, né, de chegada da maior oferta para os preços do boi, no nosso último podcast a gente até comentou que o clima do mercado estava um pouco diferente, estava mudando um pouquinho, e realmente mudou, pelo menos na Bolsa, né? Então a gente observou da última semana para cá os preços cederem bastante na Bolsa, então o contrato de junho, para nos dar uma referência, ele chegou a bater 238. Agora, no dia 30 de abril, às 10h41, ele está 231,35 centavos. Então, uma queda aí, né, de R$ 7 em basicamente 10 dias. Deixa eu até pegar, 10 dias aí, 12 dias.
Então, da mesma forma que alavancou uma alta muito rápida, com valorizações todos os dias, né, basicamente acontecendo a partir do início de abril, agora a gente está vendo também, alguns dias já, na última semana principalmente, esse boi desvalorizar, um pouco na contramão do que a gente está vendo no físico. Então, enquanto na bolsa a gente está observando essa desvalorização, no físico já a gente viu os preços mais sustentados, e inclusive no Mato Grosso, que era um estado que que estava com preços mais estáveis, eu não estava observando uma valorização aí na mesma proporção que a bolsa estava dando. Nessa última semana, principalmente, eu vi boas negociações aí com preços mais elevados. Então, negócio de até 220, 225. Obviamente, é um estado muito grande, então depende da região, mas eu vi se consolidar. E um fato curioso e interessante, assim, é que essa alta aí de preços que em alguns estados o boi eu vi sair aí de oferta de 210 para 220 no Mato Grosso, as escalas estão bastante alongadas. Então, essa valorização aconteceu num contexto de escalas muito alongadas, né? O que nos deixa até um pouco confusos, porque geralmente, quando os frigoríficos estão com essas escalas confortáveis, eles tentam dar uma travada no preço. Mas eu vi esse movimento de valorização mesmo com as escalas aí para meio e final de maio já, determinadas regiões do estado. Então, Eu acho que nos vale mostrando. comentar. Desculpa, Lani, pode terminar. Não, mas nos mostrando que, apesar de ocorrer essa valorização, que na minha visão vai ser comedida, que a gente ainda vai ver o boi ceder aí nos próximos meses, não está faltando boi, né? Então, a falta de boi não é que ela está ocorrendo, ela está Sim, ocorrendo ali agora um poder maior do pecuarista de negociar, porque ainda está com pasto bom. perfeito. Mas, ao chegar esse momento de falta de passo, eu acredito que com essa oferta numerosa que a gente ainda vê de boi terminado, e também com a desmama do bezerro, né? Então vai sobrar a vaca que é para ser descartada, a partir do momento que o bezerro é desmamado, ela não tem mais serventia dentro da propriedade também. Então acredito que a gente vai ver essa oferta de fêmeas voltar a ser mais numerosa e tudo, e aí não vai ter muito segredo. Então a bolsa, acho que ela já está refletindo esse momento de chuvas bem menos volumosas do que a gente via 2 semanas atrás, o dólar cedendo bastante, que foi o que a gente já falou aqui, né? Que seriam os dois fatores pontuais para aquela valorização, principalmente na bolsa que a gente estava observando, era dólar e chuvas. E no contexto macro, a gente tinha uma sobreoferta. Então, quando a gente tirasse esses contextos pontuais que estavam trazendo essa valorização, o contexto macro, que é de sobreoferta, ele voltaria a, a sobressair aí em todo essa precificação, né? Que é o que a gente está vendo um pouquinho hoje. Eu acredito que nós vamos ver isso acontecer ainda mais nos próximos dias. Só para trazer o relato, Laurinha, acho que uma das motivações aí que a gente pode atribuir, talvez, a essas escalas alongadas ao mesmo tempo que os preços sobem, né? A margem, né, que eu digo, gosto de dizer que é o spread entre o boi gordo e a carcaça do boi castrado em São Paulo, esse spread, ele tem permanecido positivo pelo menos desde agosto desse ano, desde agosto de 2023. Ele recuou durante o mês de abril, de fato ele recuou, né? Mas ainda assim ele se mantém num patamar positivo, ou seja, só com a venda da carcaça a indústria já faz dinheiro. E o mesmo receio que toma o pecuarista quando ele se vê numa necessidade de venda, né? Se eu vendo agora e o preço sobe, ele vai ficar frustrado. Se eu vendo agora e o preço cai, pô, fiz um bom negócio. A indústria, por já estar com uma margem boa e por estar abatendo, está bem completa, a gente fala que o nível de ociosidade nas indústrias, a gente viu o relatório do IMEA sobre essa ociosidade bem baixa, né? Está nos menores níveis de ociosidade dos últimos anos. Eu acho que, inclusive, talvez da história, pela quantidade de animais que tem sido abatido no estado, a indústria também tem esse receio da falta, mas, ao mesmo tempo, ela está vendo que sobra oferta. Mas, para garantir justamente esse spread positivo por mais tempo, e mesmo pagando a mais, né, afinal, o preço sai de 229 para 234 durante o mês de abril, mesmo pagando a mais, o preço que ele recebe na carcaça ainda está positivo, está acima do preço que ele comprou o boi gordo, pelo menos no estado de São Paulo. Então, quando a gente olha para essa margem, esse spread que a gente gosta de falar, ele pode ser uma das motivações para que a indústria continue a comprar e manter escalas alongadas e o preço a subir. Então, uma das motivações pode ser justamente isso, essa necessidade de manter as escalas alongadas, mesmo diante de preços relativamente maiores, né? Então, me chama a atenção, a oferta continua sobressalente, continua grande,
mas essa margem positiva, a indústria talvez tenha ficado com receio de que o preço subisse ainda mais e já foi garantindo mantendo escala alongada, pagando um pouco a mais. Mas no fim, pelo menos para mim, passa a mesma mensagem. O mercado subiu de maneira tímida durante esse mês de abril, mesmo com as chuvas muito boas, o que no final das contas relata e traz essa percepção de que o mercado continua bem ofertado. Então, continuamos a ver uma grande quantidade de animais que está chegando. Por quanto tempo isso vai perdurar, é difícil você mensurar, mas a gente começa a entrar agora num período um pouco mais crítico de chuvas, a pastagem começa a secar, agora você tem que ficar atento a isso. Sim. E Pode falar, esse, Lavínia. esse ponto que você comentou, Iago, do spread, né, da diferença entre o físico, o preço do boi no físico e a carcaça casada, ele é muito interessante porque, até vou trazer isso em números, na parcial do mês de abril, nós estamos com essa diferença, né, de 2,31%. Ou seja, o preço que o frigorífico hoje paga no boi, se eles fizer só o abate e vender enquanto carcaça casada, ele ainda tem um spread positivo em 2,31%. No histórico, esse número ele é em 2,85 negativo, então é menos 2,85%. Então, hoje, o que a gente está vendo, na verdade, não hoje, né? No último ano, já que esse spread está no campo positivo e chegou, inclusive, no mês de março, bateu 3,58 positivo, é algo bem atípico para o que geralmente acontece. Normalmente, a indústria não consegue manter essa diferença entre o preço do boi e o preço da carcaça casada remontada, no que seria uma arroba, nessa relação no campo positivo. E já tem um ano que isso está ocorrendo. Então, por mais que as exportações tenham caído bastante de preço, como essa percepção que você trouxe, hoje o mercado interno ele está remunerando um pouco melhor. Então, Sim, se a gente trazer o contexto que tinha lá em 2022, por exemplo, que as exportações estavam muito interessantes, e por isso até que o bônus China era tão numeroso, né, tão alto, hoje a gente vê esse bônus reduzindo cada vez mais, inclusive as plantas que foram habilitadas para exportação sim. agora recentemente para a China. Muitas nem estão pagando o bônus China, justamente porque não está tão interessante, mas o mercado doméstico ele está com a conta fechando um pouco mais, né? Então, É, acho que é aproveitar para já que a margem está curta, principalmente nas exportações, né? Acho que tem que aproveitar para fazer volume, né? Acho que o racional é sim. um pouco esse da indústria Exato, também. exatamente. Só para relatar, porque eu caí nesse probleminha, digamos assim, quando eu fiz um vídeo lá para o Instagram da Grifato, não é que o preço está melhor, tá? Pra todo mundo que nos escuta, é que a margem está melhor. Porque eu fui falar de bezerro e falei que o preço do bezerro não estava, estava bom, mas era comparativamente ao boi gordo. E nesse caso, é comparando a carcaça, que apesar de estar num preço menor do que estava no ano passado, ela entrega mais margem para a indústria do que entregava 2 anos atrás, ou um ano atrás. Então, só para trazer esse relato aí que a Laurinha trouxe, é que de fato está melhor. A gente vê uma margem para a indústria, um spread para a indústria melhor. Acho que esse é um ponto também, só para Isso, fechar percentualmente. isso. E aí, É, pode falar, Laurinha, desculpa ter não, interrompido. e isso que você comentou é muito importante, a gente fazer essa correlação, né? Porque a carcaça realmente caiu bastante do ano passado para cá, assim como o boi reduziu. Mas se a gente faz essa conta percentualmente, né? Tá mais interessante para a indústria. Perfeito, perfeito. E aí, Fala. só para entrar também em um ponto que eu já vou chamar o Stephanie e o Rodrigo para conversa aqui também, a gente tem visto, né, uma queda nos contratos futuros do boi gordo, uma relativa queda também nos contratos futuros de milho, mas os termos de troca também para a relação boi-milho estão interessantes, né? A gente está falando hoje de um termo de troca para julho de 2024 a 4,08 sacas por arroba, o que é um indicador, frente à média mensal histórica, 9% maior, né? Na verdade, 9,7%, quase 10% de diferença frente à média histórica. Então, é um indicador que mostra que sim, olhando para os termos de troca anteriores, para a relação de troca histórica, fazer essa compra, a venda do boi e a compra do milho hoje, considerando esse termo de troca de 4,08, está acima da média histórica e pode ser um bom momento, um momento oportuno para se fazer essa relação, essa troca entre boi e milho. Acho que, não sei se o Léo vai querer contribuir também, mas a gente tem visto um milho que tem passado por uma desvalorização nesses últimos meses, e que tem aberto uma janela para essa aquisição, pensando, obviamente, no segundo semestre. A gente vai ter as pastagens secando e, consequentemente, a nutrição via esses ingredientes
tipo milho, farelo de soja, ela vai começar a ser mais importante para essa engorda do animal. Então, acho que vale a pena chama a atenção esse comportamento futuro, e para aquele produtor pecuarista que não adquiriu, pode ser que uma janela já esteja sendo aventada e movimentada aí nessas relações de troca. Mas, enfim, só queria trazer essa contribuição e já passo a bola aí para o Léo, para o Stefan e o Rodrigo, caso queiram comentar também sobre esses termos de troca. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Exatamente isso que você falou, Iago. Eu vejo, assim, além dessas condições que podem se favorecer, as expectativas da safra nos Estados Unidos vêm avançando bastante, as condições climáticas estão favoráveis para o plantio de milho, o que pode manter os preços como estão e favorecer, até mesmo favorecendo mais essa relação de troca no curtíssimo prazo. Sim, sim, sim. Perfeito, perfeito. Acho que é válido, né, trazer esse alerta para o produtor, para o pecuarista que precisa comprar esse milho aí, provavelmente nesses próximos meses. Exatamente, vale a pena a observação aí nos preços do milho para os próximos dias, para os próximos Inclusive, meses. inclusive tá no nosso relatório do Fato Pecuário que saiu ontem, tá? Então, caso queiram aí nossos assinantes dar uma olhada nesse alerta aí, acho que vale a pena ficar atento. Stefan, pode falar, a bola tá contigo. Bom, pessoal, aproveitando aí para compartilhar, para acrescentar, né, complementar o que o Leonardo colocou, a gente tem uma combinação, né, a nível Brasil, a nível de Estados Unidos, a nível internacional de oferta global de milho que acaba pesando exclusivamente sobre os preços internacionais. Afeta a nossa paridade de exportação e, consequentemente, é uma baliza de preço para o mercado doméstico. O que que a gente vê? Estamos tendo problemas na safra de Paraná, Mato Grosso do Sul, São Paulo, já está praticamente aí indo para 15 dias sem chuvas aqui, pelo menos o estado de São Paulo está bem seco, alguns reportes aí do IMS, Paraná também colocando essa mesma condição. A gente vê que apesar de toda essa situação, a gente tem outras regiões, Mato Grosso, Goiás, que vem compensando e muito, né, de forma parcial aí essas perdas que a gente está tendo aqui de produtividade em outras regiões. Então, até as expectativas aí estão sendo colocadas, principalmente para Mato Grosso, Goiás, Tocantins, expectativas de produção que superam a condição inicial e, assim, nem se compara, então, com todo o estresse que a gente viveu no final do ano passado, né, por conta de todo atraso de calendário de milho aqui no Brasil. Mas o fato é, né, há uma conjuntura de oferta global muito positiva. Estados Unidos está plantando sua safra num ritmo muito bom, apesar de condições em algumas regiões um pouco mais secas, né, a gente tem visto assim nas previsões e nas observações, né, volumes de chuvas que estão tendendo a reduzir essa questão de área sobre alguma condição de estiagem. Esse número sai semanalmente, né, um levantamento do próprio SDA, está semanalmente nos nossos relatórios, inclusive é o relatório que sai toda terça, o de acompanhamento de safra, a gente coloca esses assuntos também no Fato Agrícola Milho. Ou seja, por enquanto, né, a percepção é de uma safrinha muito boa no Brasil. Isso colabora para deixar um patamar de preço aqui relativamente mais acomodado. E um outro fator que também minimiza potenciais estresses, aí o milho voltar para 70, enfim, alguma condição mais estressante de precificação de milho, é que a gente tem outras bandeiras internacionais no mercado. Estados Unidos tem muito milho, a Argentina tem muito milho, ainda tem a Ucrânia, que apesar dos pesares, continua participando do mercado global. A China, com todas as suas questões, tem uma excelente produção de milho do ano passado. E também tem uma situação aí de importação que ela não é tão vigorosa igual foram nos 3 últimos anos, principalmente. Vai continuar importando, vai, mas é a mesma situação que a gente vê, né? Na soja a gente vê no milho. Há um crescimento
mais expressivo de oferta, ao passo que a demanda não consegue acompanhar esse incremento. Então, está sobrando milho no mercado internacional, principalmente. E aqui no Brasil, qualquer problema de safra que a gente tiver, né, hoje a gente vê estimativas aí 94, 97, mas tem casa colocando a 90, 91, enfim, o ponto é, a gente deixa de exportar para atender basicamente o consumo doméstico. Então, qualquer corte de produção que a gente tiver, qualquer problema de produção que a gente tiver, a gente começa a ver uma menor participação da exportação, principalmente. E só para ponderar, né, como a gente vem observando, pelo menos nas últimas semanas, o preço do milho vem numa vertente de queda, aparentemente encontrou um patamar de estabilização, base São Paulo ali na casa dos 58, 58,50. Base Mato Grosso, a gente tem visto as ofertas ali, o mercado rodar 38, basicamente, que é um ponto de equilíbrio entre comprador e vendedor, mais ofertas ali de compra a patamares mais baixos. E a gente já vê nesses níveis a exportação começando a comprar milho, a participar do mercado brasileiro, porque a gente tem um espaço, uma folga logística que permanece, né? Que abre aí oportunidade para o exportador comprar, principalmente quando a gente tem alguns repiques de dólar, que deixa aí o nosso produto mais competitivo. Então a gente já começa a ver, desde a semana passada para essa, um incremento do line-up, navios de milho aparecendo no line-up, e por enquanto o mercado está relativamente confortável. Podemos ver novas baixas no preço de milho? Podemos, porque a gente ainda não começou a colheita do milho segundo a safra, que começa em Mato Grosso aí no horizonte de 2 semanas. Os outros estados demoram um pouco mais aí para junho, julho adiante, mas a gente vai ter sim um cenário de oferta relativamente confortável. E ainda, né, temos que olhar o cenário climático dos Estados Unidos, acompanhar outras questões de União Europeia, que é um player de milho, questões de China, que é um player de milho, questões de Ucrânia, que é player de milho, e esses mercados podem trazer, né, às vezes, alguns repiques de preço, principalmente olhando para o segundo semestre. Mas o que a gente olha que basicamente o preço do milho no Porto para o segundo semestre ele fica aí na casa de 60, R$ 62 a saca, e o que dá, né, um certo patamar de equilíbrio para o mercado brasileiro também. A gente, como colocamos, né, a gente vê nos Estados Unidos tudo se desenvolvendo bem no milho, quanto na soja. A soja também tem uma dificuldade de avançar com preços aqui no Brasil, a não ser quando tem algum repique de dólar, algum repique de Chicago, a gente vê algumas melhoras pontuais ali de precificação, algumas oportunidades, e o produtor pouco a pouco vai entregando, né? O que a gente pondera é que para a precificação de Chicago há ainda, né? A gente vem reforçando uma vertente de baixa. Então, quem tem soja para comercializar, quer deixar para o segundo semestre, enfim, embora isso não, a gente não vê como uma boa estratégia, faz uma defesa de Chicago. Como olhando soja 24, 25 também, já está na hora de fazer, já passou até, né? Alguns momentos aí tivemos melhores, mas esses níveis perto de 11,80, $12 o bushel, se Chicago chegar a tocar, é patamar para fazer defesa de Chicago. Então, há uma condição de Chicago que ela, tanto para a soja quanto para o milho, que ela traz uma vertente de baixa, uma vertente de acomodação, né? Temos um cenário de Estados Unidos que é muito confortável de oferta de soja e de milho, temos uma safra que vem vindo muito bem nesses primeiros passos de plantio, e tudo indica que Estados Unidos pode ter aí uma condição de safra relativamente normal, safras boas, e jogar isso a Chicago a patamares mais baixos. E aí queria passar para o Rodrigo para trazer aí algum complemento dos movimentos que tiveram aí nos grãos. Bom, vamos lá, Stefan. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos que nos acompanham. Durante a última semana, iniciando por Chicago, nós tivemos um movimento de alta no comparativo semanal, entre uma sexta-feira e outra. No caso da soja em Chicago, ela cessou uma sequência de 5 semanas consecutivas de queda e registrou um movimento positivo, muito influenciada
pelo movimento dos derivados, né, da oleaginosa, futuro do óleo e do farelo, e também o movimento mais expressivo de alta do petróleo WTI. E agora na tela nós temos o vencimento julho 24, que é o contrato mais ativo, a 11,78 dólares o bushel, 11,77 aqui na tela, perto das 11 da manhã de terça-feira. E é um movimento, se a gente pega o gráfico diário, né, ao longo dos últimos dias, no curtíssimo prazo, está lateralizado. O reporte do CFTC da última sexta-feira colocou que os fundos recompraram parte das posições vendidas, então, em linha com esse movimento de alta, né, esse repique de alta que nós tivemos, ainda é um saldo expressivo no campo negativo, mas tivemos esse movimento de recompra. Para o milho, esse movimento, essa recompra de posição negativa, né, foi um pouco maior. Nós tivemos aí um movimento positivo ao longo da última semana. No caso do cereal, né, os fundos de investimento agora possuem um saldo de baixa, né, olhando para futuros e opções de 238.546 contratos. Então, é uma posição ainda bem expressiva no campo negativo. No caso da soja, é de 149.014 contratos. Lembrando que o recorde vendido foi atingido nesse ano, se eu não me engano, logo no início de março, chegou na casa dos 170 mil contratos. Então, é uma coisa que a gente acompanha bastante, atualizado semanalmente, a gente traz isso na reunião semanal e de maneira mais detalhada nos fatos que saem no dia de hoje, inclusive. Então, é algo a se monitorar, né? Como o Stefan pontuou, o cenário base, né? A gente tem essa vertente de baixa em Chicago, então nós linkamos diversos tipos de análises e tentamos aproveitar, né? E colocar isso, né? Alguns movimentos de alta que possam ser aproveitados, né? Um escalonamento aí de vendas, de travas por parte do produtor, além de observar também cada componente de maneira isolada, né? Algumas semanas atrás, o dólar teve um movimento expressivo de alta, seguiu recuando ao longo da última semana. Nesse início de semana, hoje vai fazendo um movimento de alta aqui na B3. Então, são fatores que a gente acompanha um pouco mais de perto, né? No dia de ontem, nós tivemos o report do USDA trazendo o avanço do plantio nos Estados Unidos, que tira esse, podemos assim dizer, né, tira esse ímpeto de alta que nós tivemos dos futuros das commodities agrícolas em Chicago, né? O avanço do plantio ele está acima no comparativo com o mesmo período do ano anterior e também acima da média dos últimos 5 anos. Para o milho, ele atingiu 27% da área até 28 de abril, para a soja 18% da área, e agora nós temos um mercado relativamente estável em Chicago, como eu pontuei, né? Os contratos mais ativos negociando em tais patamares, da soja 11,77, milho aqui o julho perto dos 4,50 dólares o bushel. Acho que para Chicago, para cenário internacional, esse movimento em termos de precificação que nós tivemos, mais relevante. Para a semana que vem, nós vamos ter o relatório mensal do USDA, cai na próxima sexta-feira, dia 10 de maio, então muita atenção no caso do mercado de grãos. Nesta sexta-feira, relatório do payroll, que é algo que também traz bastante volatilidade no cenário macro, né? Tende a impactar bastante tanto o índice dólar, né, o DXY, quanto o dólar aqui também no Brasil, né, B3. Então, muita atenção. Trazendo agora, de fato, para a B3, o movimento aqui do mercado futuro de milho, bastante lateralizado, né, congestionado, então os preços andando de lado aqui na Bolsa Brasileira. Vencimento maio, que ainda apresenta maior liquidez frente ao julho, negociando na tela 57,35, está bem próximo ao fundo de preços de abril, que foi 56,50. Então, essa é a próxima referência de preços para baixo, né? O próximo suporte, negociando de novo na tela 57,35. E o que eu tenho observado é, ao longo dos últimos dias, o contrato que vem apresentando maior liquidez e que já tem isso há mais tempo, o maior número de contratos em aberto, é o setembro, né? Que representa aí a entrada do safrinha. O julho
também é uma referência, mas de fato setembro vem apresentando maior liquidez quando a gente observa aí o fechamento do dia em termos de volume de contratos negociados, apresentando um movimento de alta hoje, né, dando sequência ao movimento positivo de ontem, bem próximo aos R$ 60 a saca, R$ 59,90 para ser mais específico. E só para fechar, mercado físico, indicador CPEA, base Campinas, que é o que baliza esses contratos futuros em bolsa, no caso do milho, veio a 58,11 no dia de ontem, né, dia 29, uma ligeira queda frente à segunda-feira passada, e o indicador veio a 58,76, então ainda na casa dos R$ 58. E para a soja, nós tivemos uma valorização no comparativo semanal, indicador CPEA Paranaguá, no dia de ontem a 128,67, né, na segunda-feira passada, o mesmo indicador a 127,28. Em virtude do movimento que a gente teve, está tendo ainda, né, um avanço dos prêmios de exportação da soja e também dos atuais patamares do dólar. Acho que esse é o principal, foram os principais movimentos. Eu tinha até anotado aqui a troca futura para julho, né, que é quando a gente tem a referência de fato é o próximo, né, do milho, é o N, finalizando o K24 maio, mas o Iago já trouxe 4,08, né? Na semana passada era 4,12, até deixei anotado, estava um pouquinho mais interessante, mas esse patamar, acho que acima de 4, né, da referência dos 4 ainda é bem interessante aí, né? Acho que vale atenção esse momento, né? Nunca é um ponto exato, mas é sempre uma janela para ser monitorada. Isso, exatamente, Rodrigo. E só para quem ficou até o final aí, só para trazer o relato, tá? Porque eu vi que tem bombado aí nas notícias de maneira geral, né? Basicamente, a OMS soltou o alerta ontem para risco de consumo de leite fresco depois do surto de gripe aviária em vacas nos Estados Unidos, né? Aparentemente é possível ter a doença transmitida via o consumo de leite fresco, mas não ele pasteurizado, né? Então, a OMS soltou esse comunicado ontem, se eu não me engano, mas vale ressaltar, tá? O número de casos de vacas leiteiras com gripe aviária reduziu bastante nas últimas semanas, né? A gente parte lá da primeira semana de abril com 10 casos, a quarta semana de abril ficou com 1 caso, e a gente ainda não teve casos nessa semana que se iniciou no dia 28 de abril. Então, acho que é só para trazer esse relato aí para quem ficou até o final da gripe aviária. É um ponto de receio, a gente ainda vai ficar acompanhando de perto, mas, ao que tudo indica, a gente tem aí um cenário bem mais controlado do que a gente tinha na primeira semana de abril, e bem menos caótico, bem menos... caótico, eu acho que é a palavra que resume, do que se era imaginado e do que se é preconizado nas notícias aí dos grandes portais. É isso, pessoal. Eu agradeço mais uma vez a todo mundo que participou, Leonardo, Stefano, Rodrigo, Laura, e a gente volta na semana que vem. Bom feriado aí do dia 1º de maio para todo mundo, e até a próxima. Valeu, turma. Próxima, Boa pessoal. Valeu, pessoal. Bom Valeu, feriado. turma. Meu Boa pessoal. semana.